Quando eu escuto as pessoas dizerem que estão em busca de ter um estilo de vida mais saudável, que desejam ter mais qualidade de vida, para mim é o mesmo que ouvir elas dizendo que elas estão em busca de se sentirem mais felizes, sabe? E foi pensando nisso que eu estruturei essa mini aula de hoje para te ajudar a entender alguns aspectos que são decisivos nessa questão, né, da gente se sentir bem, se sentir feliz, e realmente sem conhecimento fica difícil da gente alcançar. Então, se te interessa esse tipo de assunto, ser mais feliz, continue assistindo. Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Naya Martinez e aqui neste canal nós abordamos assuntos diversos, mas sempre relacionados a estilo de vida saudável e consciente, com o propósito de te ajudar no seu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Peço desculpas hoje pela questão da apresentação, eu precisei abaixar um pouquinho as luzes, então se tiver um pouquinho escurinho o vídeo, me desculpem realmente, é porque senão vocês não iam conseguir visualizar a tabela aqui na tela. E para não perder o costume, os nossos vídeos aqui do canal sempre chegam direto ao ponto, por isso, se esse tipo de assunto que nós abordamos aqui no canal te interessa, eu te convido a se inscrever no nosso canal, clique no botão vermelho, ative as notificações e deixe seu like para mim se você gostar do vídeo. Nos ajuda muito na divulgação do nosso canal. Eu te agradeço de coração. E depois que o vídeo terminar, dá uma checada abaixo na descrição, sempre tem links relacionados com a nossa aula e alguns links de indicação para vocês. Então, nós já vamos entrar no nosso conteúdo de hoje, que tem tudo a ver com esta bela escala que se chama Escala de Hawkins. Nós já vamos falar sobre ela. Mas antes de entrar na apresentação desta escala e qual que é a relação dela com a felicidade, eu quero dizer algumas coisas para que a gente possa fazer uma introdução no assunto. Bom, eu acredito sinceramente que todas as pessoas, em sua imensa maioria, desejam verdadeiramente experimentar felicidade, paz, saúde, prosperidade e amor. Eu acredito nisso. E perante a isso, eu trouxe o desenvolvimento da linha de raciocínio da nossa mini aula de hoje. Aqui na Terra, nós podemos perceber que nós temos duas forças predominantes, influentes, que são a força do bem e a força do mal, também conhecidas como luz e trevas, não é verdade? Eu acredito que todo mundo concorde com isso, porque isso não é uma questão de crença, né? Isso é uma questão de constatação de fatos. Aqui na Terra, tudo está dividido pela polaridade. Nós temos sempre a presença do positivo e a presença do negativo. E com relação à força do bem, nós podemos perceber também a manifestação da consciência, né? A consciência, ela é o veículo que possibilita que a luz alcance as situações aqui na Terra, as situações da nossa vida, as situações do nosso corpo físico. A consciência, ela vai viabilizar que esta luz, que para mim é divina, possa alcançar esta expressão material. E da mesma forma, nós podemos entender a força das trevas, né, a força negativa, a escuridão, como uma ausência desta mesma luz, como uma ausência da consciência, certo? E o que acontece quando nós não temos a luz? Nós temos naturalmente a manifestação da escuridão. E a escuridão, assim como a luz está associada à consciência, a escuridão também se associa à ignorância, que é a ausência do conhecimento. E fazendo um link, fazendo uma ligação com o nosso assunto central do vídeo de hoje, para mim, o principal motivo que impede as pessoas de serem felizes verdadeiramente é justamente a ausência do conhecimento. E embora a gente esteja vivendo em um momento, né, da nossa sociedade onde nós nunca tivemos tanto acesso à informação, mesmo assim, existe apenas um tipo de conhecimento que é capaz de nos libertar desta escuridão, que é, como disse Jesus Cristo, o conhecimento da verdade. Quando nós conhecemos a verdade, ela tem este poder de nos libertar da escuridão,
de nos libertar da ignorância, nos dando a possibilidade de alçar voos mais altos, não é? Ir em busca de situações, de coisas, de experiências, de relações mais elevadas. E dentro do âmbito da verdade, nós temos as verdades que são subjetivas, aquelas que estão relacionadas à nossa crença pessoal, e nós também temos as verdades imutáveis. Por exemplo, a mata é verde. Não adianta alguém dizer para mim que a mata é amarela, porque nós sabemos que a mata é verde. É uma verdade imutável. Você pode até acreditar que a mata é amarela, mas ela não vai deixar de ser verde por conta da sua crença. Então, o grande desafio aqui de nós como seres, enquanto experiência nessa terra, é justamente ir em busca destes conhecimentos que vão nos conduzir a essas verdades imutáveis. E agora, na apresentação da escala de Hawkins, nós vamos entrar neste tipo de ambiente, onde nós iremos abordar uma verdade imutável, visto que nós estamos falando de um ambiente que está relacionado à física, né? Não somente a física clássica, né, mas também pegando aí um aspecto da física quântica que não deixa de ser um ramo da própria ciência. Então, aqui tudo que eu vou apresentar não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com linhas religiosas, filosóficas, nada disso. É pura ciência. E aí, eu gostaria de fazer uma complementação. As pessoas que pensam que a ciência e Deus estão separadas, ao meu ver, elas estão completamente enganadas. Porque, veja bem, se tudo que nós percebemos aqui no mundo físico está criado a partir de leis que são apresentadas na química, na física e em vários outros tipos de ciência, como que a gente pode retirar o Criador da sua criação se a sua criação revela o próprio Criador? Entende? Então eu não consigo fazer essa distinção e eu acredito que eu não consiga fazer isso porque justamente não é possível distinguir, separar, colocar o Criador de um lado e a ciência de outro. E para mim essa é uma grande chave quando nós procuramos justificar realmente a existência de algo superior através da comprovação científica. Aí as coisas começam a se encaixar. Porque não adianta a gente tentar montar um quebra-cabeça, uma parte do lado de lá, uma parte do lado de cá. A imagem geral do quebra-cabeça, ela nunca vai se encaixar. Então, guarda essa abordagem, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para algumas pessoas, porque ainda existem pessoas que têm dificuldade de entender que a ciência não está separada do Criador. Então, agora que nós já compreendemos algumas coisas importantes, nós vamos entrar no estudo da tabela de Hawkins. Bom, essa tabela, ela leva este nome, ela recebe este nome por causa do seu criador, o ser notável que organizou todas essas informações. Ele se chama David Hawkins. Eu vou deixar uma referência de trabalho dele nos cards e na descrição também para quem quiser aprofundar um pouco mais os seus estudos. Bom, e dentre inúmeras atividades singulares que este homem ele realizou enquanto vivo, ele dedicou mais de 30 anos da sua vida para desenvolver pesquisas acadêmicas com o propósito de entender e mapear as transformações, as repercussões causadas pela elevação da nossa frequência. Eu gostaria realmente de esmiuçar este assunto neste vídeo, mas o propósito é que esse vídeo seja mais curtinho. Então eu não vou entrar em algumas explicações específicas, como por exemplo, o que é a frequência, tá? Eu vou tentar dar uma pincelada para que você possa compreender. Já está provado que tudo aqui neste mundo é energia. E isso não é mais uma questão de isso é coisa de hippie, isso é coisa de místico, desculpa, isso é coisa de esotérico. Não, já está provado pela ciência que
Tudo aqui neste mundo é energia. Assim como nós conseguimos dar vários zooms, né, observando plantas, observando organismos vivos, e nós conseguimos perceber a existência de coisas que não são visíveis a olho nu, da mesma forma, a física quântica, que é a física que estuda esse mundo bem pequeno, o mundo atômico e subatômico, eles também já conseguiram esmiuçar a matéria, isto é, por qualquer coisa que você conseguir ver neste mundo, eles já conseguiram esmiuçar a composição da matéria. E eles confirmaram que tudo o que existe é uma expressão de energia. Bom, e quando nós entendemos isso e tiramos novamente essa questão do misticismo e abrimos o nosso entendimento para que nós possamos conhecer a verdade, lembra do início do vídeo? Muitas pessoas estão aprisionadas na tristeza, na ignorância, justamente por falta de conhecimento. Estão presas aqui nas zonas de baixa vibração porque não querem conhecer a verdade. Então, vamos dar seguimento aqui na nossa apresentação e você já vai compreender isso um pouco melhor. Eu quis apenas falar disso para você entender um pouquinho a respeito da energia. Tudo é feito de energia e energia vibra. Então, tudo que está ao nosso redor, nós como seres, nós estamos todos em vibração, cada um numa frequência diferente, cada um numa velocidade de vibração diferente. E aí, isso é muito importante para a gente poder entender a escala de Hawkins e como que isso pode nos ajudar a sermos pessoas muito mais felizes, muito mais plenas em todos os ambientes da nossa vida. Bom, eu espero que vocês estejam enxergando pelo menos essa parte aqui das cores bem, e o que está escrito eu vou falando também e eu vou colocar a tabela aí na tela para que vocês possam ver ela de mais pertinho, tá bom? Então, voltando um pouquinho no que foi o resultado do estudo do David Hawkins, né? Ele passou mais de 30 anos estudando como que a alteração da frequência do ser humano ela interfere nas emoções do ser humano e em toda a vida do ser humano, nas relações dele, em como que ele vai enxergar a própria vida. E é realmente espantoso como que a gente pode sair de uma situação muito ruim para uma situação excelente, simplesmente modificando a nossa frequência vibracional. Então, vamos dar uma olhadinha para a tabela agora. Nesse campo aqui, nós temos representados os níveis de consciência. Então, olha que interessante, a consciência ela não é uma coisa única, né? Ela pode variar em níveis. Então, nós temos aqui os níveis dos níveis mais baixos para os níveis mais altos de consciência. Então, nós temos alguns tipos, por exemplo, o nível de consciência que está vibrando na questão do desejo, que está vibrando na questão do orgulho, que está vibrando na questão da disposição e da aceitação. Pessoas que estão com níveis de consciência que vibram aqui nas frequências do amor e da paz. Percebe? Então aqui a gente tem os níveis de consciência representados. Aqui no meio nós temos a frequência, a medida da frequência são os hertz, né? Então nós temos o nível de consciência apresentado em frequência. Então nós, por exemplo, a vergonha, ela vibra em 20 hertz. E quando você está neste nível de vibração energética, a emoção predominante que você vai sentir é a humilhação. Olha que interessante. Vamos subir um pouquinho mais, que aqui em cima é que começa a ficar bom, né? Eu quero falar uma coisa que eu achei muito interessante quando eu me deparei com essa informação. Eu não sei se você já ouviu essa frase, eu tenho ela lá no meu Instagram, que diz o seguinte, que para nós sermos felizes, nós precisamos de coragem. Isso quer dizer, para termos paz, para experimentarmos as boas coisas da vida, nós precisamos de coragem. E eu achei muito interessante quando eu me deparei com a escala de Hawkins, porque justamente a coragem, ela está aqui um passo antes da neutralidade. Isso quer dizer, para você sair dessa faixa, que é a faixa de baixa vibração, o ponto da virada é justamente a coragem.
Então, para você alcançar disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação, para todas essas altas frequências, você vai precisar de coragem. Olha que demais! Então, muitas vezes, a questão não é nem trabalhar para ser feliz, é trabalhar para ser corajoso. Não é trabalhar para ter aceitação, é trabalhar para ser corajoso. Se você se identifica aqui nessas baixas vibrações, pense sobre isso. Como eu posso ser mais corajoso? Porque se você for uma pessoa mais corajosa, você já vai estar muito mais próximo de alcançar essas altas vibrações. E aqui eu trouxe para vocês a frequência da alegria. Quando nós estamos nos sentindo alegres de verdade, não apenas experimentando prazeres momentâneos. Quando você sente alegria, o seu ser ele está vibrando em 540 Hz. Esta é a vibração da alegria. E esta é a vibração que faz parte da minha alma. Eu sempre fui uma pessoa alegre, sabe? E uma vez, uma pessoa muito querida chegou, se aproximou de mim e me disse, num momento muito importante da minha vida, ele me disse assim: nunca perca a sua alegria. E hoje eu entendo a profundidade disso. Me emocionei um pouquinho porque ele já não está mais entre nós e ele é uma pessoa muito querida para mim. E ele me disse isso: nunca perca a sua alegria. E hoje eu entendo o presente, a maravilha que é nós podermos experimentar a alegria, sabe? Quando nós estamos aqui nessa vibração, muitas coisas na nossa vida são transformadas. Eu vou mostrar para vocês na outra tabela como que a nossa visão de mundo ela é alterada de acordo com a variação das nossas frequências. Então, por exemplo, se na sua vida o sentimento que predomina é um sentimento de raiva, por exemplo, você está vibrando em 150 Hz. Nessa frequência, você enxerga a sua vida como sendo uma vida desfavorável. E a emoção que vai predominar ali nessa faixa de vibração é o ódio. Da mesma forma, se o que predomina na sua vida é um sentimento de aceitação, se você está trabalhando o auto-perdão, se você já entendeu que isso é fundamental para o seu bem-estar, você vai vibrar em 350 Hz. A sua vibração vai estar neste nível. E neste ponto, você enxerga a sua vida como estando em harmonia. Você percebe a sua vida uma vida harmônica. E a emoção que vai predominar nessa faixa é a emoção do perdão. Neste momento, perdoar já não é tão difícil mais. Porque quando você se aceita, automaticamente você se perdoa. E quando a gente aprende a se perdoar, fica muito mais fácil da gente perdoar as outras pessoas e as situações que às vezes não saem como a gente gostaria que elas saíssem. Então, se você hoje olha para a sua situação de vida e você não está satisfeito com o que você está vendo, é muito provável, para não dizer que é certo, que você está vibrando em frequências mais baixas. A emoção predominante da sua vida provavelmente está girando em torno de culpa, apatia, mágoa, medo, desejos, né? Esses desejos, desejo carnal, o desejo de fazer as coisas ali para obter um prazer momentâneo, assim como é também, por exemplo, a compulsão alimentar, né? Raiva, orgulho. Então, aqui, observando esta apresentação linda que o David Hawkins deixou como herança para todos nós que desejamos aprender mais, né, sobre a evolução do ser humano, nós podemos entender que a responsabilidade da nossa vida está justamente nas nossas mãos. Se você quer perceber a sua vida de uma forma melhor, né, assim, perceber a sua vida como sendo satisfatória, como sendo esperançosa, como sendo harmônica, como sendo profunda, benigna, completa, é preciso que você eleve a sua frequência vibracional. E aqui neste momento eu preciso te dizer que esta elevação, ela não é fácil.
ela não é fácil, ela é um processo lento, ela é um processo doloroso. Por quê? Porque vai te tirar constantemente da sua zona de conforto. Porque embora você esteja sofrendo, vamos supor que você está vibrando aqui no medo, você está sofrendo, tá horrível estar aí. Mas mesmo assim, o ser humano, ele se acostuma, o ser humano é um ser muito adaptável. Então, às vezes, ele prefere ficar ali no conhecido do que se arriscar a se lançar em outros empreendimentos, em adquirir novos conhecimentos, para aí poder ter a chance de elevar a sua vibração. Então, muitas pessoas permanecem ali naquela vida miserável em todos os aspectos, em todos os sentidos, por receio ou simplesmente por preguiça, por falta de ânimo de se motivarem a saírem daquela zona. Então, é uma missão minha e eu quero te motivar aqui com este vídeo a se empenhar em conhecer recursos, técnicas, ferramentas, verdades que vão te ajudar a sair desta situação que você está. Hoje em dia nós temos muito, mas é muito conhecimento de qualidade disponível para nós. Basta ali digitar na internet e nós já temos acesso a uma infinidade de conhecimentos. Então, procure pelo seu autoaprimoramento. Procure ser uma pessoa melhor. Se você conseguir se melhorar, a sua frequência vibracional, ela naturalmente vai se elevar. E quando a nossa frequência vibracional ela começa a se elevar, toda a nossa vida vai receber alterações positivas. Nós começamos a nos alimentar melhor, nós começamos a ser mais seletivos com relação ao que nós vemos, ao que nós ouvimos, com relação às pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a realmente a subir. Essa tabela para mim ela é uma boa representação de uma escada, sabe? Então, nós temos que dar o primeiro passo com firmeza, no sentido desta nossa melhoria pessoal. Isso que eu estou apresentando aqui para vocês, todas essas minhas palavras, elas são para ir de encontro aos corações que desejam verdadeiramente serem felizes. Se você quer ser feliz, você precisa de conhecimento. E conhecimento das coisas que são imutáveis. Conheça as leis de Deus. Deus tem leis. Procure conhecê-las. Conheça as leis que regem este plano terrestre. Existem muitas leis. Procure conhecê-las. Procure se envolver com pessoas que tratam de maneira responsável a respeito deste tipo de assunto. Por exemplo, o David Hawkins. Entenda mais, pesquise o que ele dizia, o que ele acreditava, o que ele fazia, o que ele praticava, porque é de certo que a frequência dele era mais alta, então todas as coisas que estavam ali rodeando ele, certamente são coisas que poderão te servir de inspiração também, para que você possa se sentir motivado a sair da frequência vibracional a qual você se encontra neste momento. A verdade é que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, como eu estou fazendo aqui neste momento agora, ensinando isso para vocês, eu gostaria de ficar aqui falando mais 1 hora pelo menos, mas infelizmente eu não posso, o canal ainda é pequeno, eu tenho que fazer vídeos menores para que vocês tenham paciência de assistir até o final. Essa falta de paciência é típica da vibração mais baixa, viu gente? Porque quando a gente começa a se elevar, a gente tem paciência de assistir palestra de 1 hora, de 1h30, se forem conteúdos enriquecedores, a gente tem paciência. Então fica mais uma dica aí para você. Eu vou deixar a tabela na descrição para vocês poderem conhecer. Vou deixar algumas referências de vídeo, algumas coisas legais para poder complementar o assunto de hoje. Esta foi a nossa apresentação. Eu espero de todo o meu coração que tenha sido super válido para você perceber este conhecimento representado. Desta maneira fica muito mais fácil da gente entender as coisas, não é verdade? Pelo menos para mim é uma alegria imensa poder desfrutar do trabalho deste ser que deixou para nós este legado de conhecimento tão chique
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Felicidade é assunto de utilidade pública, ainda mais nestes momentos que nós estamos atravessando, não é verdade? Deixa seu like para fortalecer o nosso canal e me ajudar a levar conteúdos de qualidade para muito mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo, te deixo um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. E a gente se vê logo logo. Tchau!